Olá pessoal, beleza? Estou de volta aí novamente com a Associação de Resistores. Agora em paralelo, conforme eu disse no final do outro vídeo, que eu faria associação em série, paralelo e mista. Nós já fizemos o em série, agora paralelo e em seguida vou fazer o misto, tá? Esse circuito em paralelo há uma grande diferença da associação em série, né? Por quê? Nós temos três resistores ligados em paralelo, onde nós temos alguns nós, né? Ou seja, a corrente no tipo de circuito igual a esse, ela se divide. Então, nós temos três resistores, então cada resistor tem uma corrente diferente. Eu até coloquei aqui embaixo, nesse tipo de circuito, as tensões em todos os resistores são iguais, porém as correntes são diferentes. Ou seja, a tensão da fonte é a mesma tensão no resistor R1, no resistor R2 e no resistor R3. Então, nesse tipo de circuito, o que varia são as correntes. A corrente da fonte é diferente de R1, de R2 e de R3. Nesse tipo de circuito, nós sabemos que se você colocar um amperímetro para medir as correntes, você vai perceber que vai ter uma variação na corrente. Se você colocar para a função de voltímetro, você percebe logo que todas as tensões são iguais. Tá ok? Mas o intuito desse vídeo foi encontrar a resistência equivalente. Nós temos três resistores, cada um com uma resistência diferente um do outro. Nós temos o R1 com 3 ohms, o R2 com 6 ohms e o R3 com 2 ohms. Nesse tipo de circuito, quando nós falamos em associação em paralelo, nós temos uma fórmula para encontrar essa resistência equivalente, onde eu tenho 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 e assim sucessivamente. Mas também nós temos uma outra forma de resolver e encontrarmos a resistência equivalente do circuito. Nós chamamos de produto pela soma. E é bem mais prático a resolução. Para encontrar a resistência equivalente de um circuito desse, nós pegamos os resistores e fazemos um produto, ou seja, uma multiplicação pela divisão, né? Ou seja, o meu R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Aqui em cima, nós estamos encontrando a resistência equivalente entre o resistor R1 e R2, mas não é a resistência total do circuito. A resistência equivalente entre o resistor R1 e R2 deu 2 ohms, ou seja, 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, que são 9. Ou seja, 18 dividido por 9 é igual a 2 ohms.
Aqui é a resistência equivalente entre o resistor 1 e resistor 2. Para encontrar a resistência equivalente total do circuito, nós vamos pegar esse 2 ohms que nós encontramos aqui e fazer agora o produto pela soma com o resistor R3, que está aqui em cima, que é igual a 2 ohms também. Então, a resistência equivalente entre o resistor 1 e 2, que foi encontrada 2 ohms, multiplicado pelo R3, ou seja, vai ficar R12, que são 2 ohms, vezes o R3, que são também 2 ohms, dividido pela soma entre o R12, que são 2 ohms, somado com o R3, que são 2 ohms, que é igual a 1 ohms. Ou seja, a resistência equivalente desse circuito com 3 resistores formado em paralelo é 1 ohms. Ou seja, todo o circuito foi feito da maneira mais prática. Nós fizemos a resolução nessa fórmula aqui, que é chamado de produto pela soma. Se nós tivéssemos 4, 5 resistores, não mudaria. Seria da mesma maneira que nós resolvemos com 3. Sempre pegando o resultado entre 2. Nunca podemos fazer resolver esse tipo de circuito com mais de 2 resistores. Fazemos o produto entre 2 dividido pela soma dos próprios e assim pegamos o resultado e pegamos o próximo resistor, fazemos de novo o produto pela soma e assim sucessivamente até encontrar a resistência equivalente total do circuito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se inscrevam, deixem um gostei aí. O próximo vídeo eu vou fazer aí a resistência, a associação de resistores mista, tá? Que nós vamos ter tanto em série como paralelo num único circuito, que também é muito simples, tá? E até o próximo. Espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aí, tá ok? Até mais.